Olá! Antes de começar, um recado importante. Este material que a gente vai ver hoje foi todo organizado pela psicóloga Mônica Leite, pensado como um apoio para psicólogos que estão começando. E o nosso papo vai ser sobre uma parte do cérebro que é simplesmente fascinante. Pensa nele como um verdadeiro porteiro da nossa mente, aquele que decide o que entra e o que fica de fora da nossa atenção. Olha só o nosso roteiro de hoje, que jornada interessante. Primeiro, a gente vai entender quem é esse porteiro. Depois, como ele liga e desliga a nossa consciência. Aí a gente passa pelo papel dele no sono, na química do aprendizado e, por fim, a gente amarra tudo para entender por que esse porteiro é tão importante. Bora começar? Então, vamos lá, começando pelo começo. O porteiro do cérebro, o nosso filtro mestre. A pergunta aqui é, como? Né? Como é que o cérebro dá conta de tanto estímulo, de tanta informação chegando o tempo todo? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Pensa só, a gente está num lugar cheio de gente, uma cafeteria, por exemplo. Tem barulho de xícara, dezenas de conversas rolando, o cheiro do café, gente passando para lá e para cá. É um bombardeio de informação. E mesmo assim, a gente consegue focar numa única conversa, como se todo o resto ficasse em segundo plano. Como isso é possível? Bom, a resposta para isso está num sistema cerebral simplesmente incrível. E o nome desse sistema é SARA, que é a sigla para Sistema Ativador Reticular Ascendente. E o mais legal é que ele não é um filtro passivo, sabe? Não é só uma peneira que barra as coisas. Não, não. Ele é um porteiro superativo. Ele é quem decide o que merece a nossa atenção. Para ter uma ideia, absolutamente nada entra na nossa percepção consciente sem antes passar pelo crivo dele. Ok, mas como é que esse porteiro sabe o que é importante e o que não é? O critério dele, qual é? É isso que a gente vai ver agora, entendendo como ele funciona como um verdadeiro interruptor, que basicamente liga o nosso cérebro. Pensa no SARA como a chave de ignição do cérebro. Ele é o primeiro filtro para tudo que a gente sente e é o interruptor principal para o nosso estado de alerta. Sabe quando a gente está num lugar barulhento e de repente ouve o nosso nome? Ou quando um barulho alto quebra o silêncio da noite? Quem dá o primeiro start é o SARA. Ele manda um sinal para o resto do cérebro que é tipo: "Ei pessoal, presta atenção aqui que isso é importante." E essa jornada de um estímulo é algo que acontece em milissegundos. Olha que fascinante! Primeiro, o SRA age como um holofote, ele foca no estímulo. Daí, a informação sobe para o tálamo, que é tipo uma central de distribuição. Depois, a amígdala entra em cena para checar se está algum perigo, sabe? A famosa reação de luta ou fuga. Logo em seguida, o núcleo accumbens avalia se aquilo ali pode trazer alguma recompensa, algum prazer, e só depois de tudo isso é que a informação chega lá na frente, nos lobos pré-frontais, para a gente pensar, tomar uma decisão. É um caminho super rápido e muito, muito eficiente. Resumindo a história, é esse sistema que permite que a gente consiga focar, planejar, responder ao que está acontecendo. Sem a ativação do SAR, coisas que a gente faz no automático, como planejar o dia, resolver um pepino ou até ter uma conversa, seriam praticamente impossíveis. Ele meio que prepara o campo para que o resto do cérebro possa jogar. E agora vem uma parte muito curiosa. Porque é impressionante pensar que o mesmíssimo sistema que nos deixa ligados no 220 durante o dia também é quem comanda o nosso sono. Ele é tipo o maestro do nosso ciclo de dormir e acordar. Mas como é que ele faz essa virada de chave? Olha só que interessante essa comparação. Quando a gente está acordado, as ondas cerebrais são de alta frequência e meio desincronizadas, sabe? Uma agitação. Agora, olha o sono REM, que é a fase dos sonhos. O padrão das ondas é muito parecido com o de quando a gente está acordado. Por isso que chamam de sono paradoxal. E é o SARA que está ali, modulando tudo isso. Ele permite que a mente viaje nos sonhos, mas mantenha o corpo paradinho, em atonia muscular. É o SAR que comanda essa reação de despertar. Sabe quando o despertador toca e a gente pula da cama? Ou um barulho estranho no meio da noite nos acorda no susto? É ele em ação. Ele identifica aquele som como algo importante e pá! Tira o cérebro daquele modo de ondas lentas, sincronizadas, do sono profundo e joga para o estado de alerta, desincronizado de quem está acordado. E isso acontece num piscar de olhos. Tudo bem, já vimos o alerta, o sono. Agora vamos entrar num ponto fundamental para quem estuda ou ensina: a química do aprendizado. Como é que o SARA entra na jogada para a gente conseguir prestar atenção e, com isso, aprender de verdade? Para isso, a gente precisa falar da memória de trabalho. Pensa nela como se fosse uma lusa, um espaço mental temporário. É onde a gente manipula as informações para poder raciocinar, entender as coisas, tipo quando a gente faz uma conta de cabeça ou tenta lembrar o começo de uma frase longa. E essa lusa mental só funciona, só fica ligada se o SAR estiver mantendo o nosso foco ativo.
E essa citação do Rossiló é simplesmente perfeita. Ela diz que a atenção é um processo sensível, oscilante e necessita de emoção, assim como da descoberta de novas experiências para que seja mantida. Ou seja, a atenção não é algo que a gente força, ela é fisgada, ela é atraída pela emoção, pela novidade, e o SARA é o sistema que responde a esses gatilhos, ele que se ativa quando algo é novo ou emocionalmente importante para a gente. E quando o SARA é ativado, ele libera um verdadeiro coquetel químico no cérebro. É um trio poderoso. A dopamina chega e cria aquela antecipação, tipo, opa, isso parece interessante. A noradrenalina dá a energia para a ação, bora lá, vamos fazer isso acontecer. E a serotonina traz a segurança. O fica tranquilo, pode explorar que está tudo bem. É essa combinação que cria o estado perfeito para a gente aprender. E essa ativação toda não é só mental, ela é física. Sabe aquele friozinho na barriga antes de uma prova? Ou o coração que dispara antes de uma apresentação? Pois é, isso tem nome, é a resposta de orientação. É o SARA em plena atividade, aumentando o batimento cardíaco, a respiração, preparando o corpo todo para focar e mandar bem. Bom, a gente já passeou pela neurociência, já entendeu como a máquina funciona. Mas e na prática? Para que serve tudo isso? Por que um psicólogo precisa entender a fundo o funcionamento desse porteiro cerebral? Bom, entender o SARA é fundamental por vários motivos. Ajuda a gente a analisar o estado de atenção de um cliente, a entender a base neurobiológica da motivação dele. Permite conectar as respostas emocionais com o que ele está pensando. E mais, ajuda a explicar a ligação entre estado de alerta, memória e aprendizado. E olha que insight poderoso. Um quadro de ansiedade, por exemplo, pode ser visto como uma superativação desse sistema. É como se o porteiro estivesse em alerta máximo o tempo todo. E para a gente fechar, fica uma provocação. Se a gente pudesse controlar conscientemente esse porteiro do cérebro, no que a gente escolheria focar? E entender como o SARA funciona não é só uma curiosidade da neurociência. É talvez o primeiro passo para a gente aprender a direcionar o nosso foco, a nossa energia para aquilo que realmente importa na vida.